A grande crise mundial que a gente está vivendo, está todo mundo percebendo, né? Um crescente de guerras, um crescente de conflitos no interior de vários países, a violência política aumentando no sistema como um todo, o risco de guerras cada vez maior e uma crise econômica que persiste já de muito tempo, né? Essa grande crise mundial, ela é na verdade uma síntese de crises simultâneas ou multidimensionais, né? Ou é uma crise multidimensional porque tem esse caráter econômico que eu venho analisando e tentando explicar como a crise de fim da onda neoliberal, uma crise característica de realização do capital nessas condições, e também a crise de transição da hegemonia no geopolítica no mundo dos Estados Unidos para alguma coisa onde o peso da China será predominante de algum modo ou equivalente que seja ao norte-americano. Essa transição foi abordada no último vídeo e nele eu considerei, por fim, esse ponto que eu acho que vale a pena retomar, que é a posição da multilateralidade, o multilateralismo, que sempre é defendido no plano geopolítico, né? E com razões, por princípio, uma posição correta, né? Acertada. Mas o fato é, como eu procurei explicar no vídeo anterior, isso não resolve o problema de que nós viveremos, estamos vivendo, de algum modo, uma confrontação bipolar entre duas grandes superpotências, hoje razoavelmente equivalentes com com a progressiva superação de uma pela outra. E que isso implicará decisões estratégicas em todas as áreas entre esses países e sistemas pelo resto do mundo, os outros países. E é certo, né, que o multilateralismo, por seu lado, sempre foi, assim como a democracia capitalista, de alguma maneira uma farsa, né, uma mentira. E o que hoje, essa grosseria do governo dos Estados Unidos, isso eu considerava lá ainda, olhando para o tarifaço, né? De lá para cá, piorou, indo para ações militares e chantagem militar, violência assassina e coisas desse tipo aqui na América do Sul, né? Propriamente. E essa grosseria, essa violência ou virulência, ela é compatível com a dimensão extrema da crise que estamos vivendo. E esse chamado, né, a realpolitik dos Estados Unidos escancara isto, né, a dimensão de gravidade da crise e, portanto, a necessidade de ações extremas fora dos limites e parâmetros da civilidade democrática, nacional e internacional, né? Mas seja como for, a minha visão é que, desconsiderada a hipótese de uma guerra absoluta, cujo resultado extremo não permite prever vencedores, né? A tendência é que a economia chinesa se sobreponha cada vez mais àquela dos Estados Unidos, pelo próprio oportunismo inerente ao mercado capitalista. Além disso, dadas as condições objetivas de integração mundial da atualidade, também é certo que a resolução deste novo confronto bilateral, que eu procurei demonstrar, é mais intenso e, por isso, também mais resolutivo do que aquele entre Estados Unidos e União Soviética, né? Mas a resolução desse confronto bilateral, dado esse grau mais elevado, né, da integração mundial, deve resultar
numa afirmação mais alta, mais verdadeira do multilateralismo, ou, dizendo de uma maneira talvez melhor e mais precisa, uma mais efetiva mundialização. E com isso, a gente chega a uma terceira dimensão fundamental desta crise, que é o processo de superação do capitalismo, propriamente dito. E eu sou o Dr. Paulo Fleury, sou filósofo e médico, pesquisador na área de saúde pública coletiva, tenho uma clínica em medicina canábica, né? E no campo da minha atividade filosófica, sobretudo, como analista histórico e social, é que eu venho fazendo essa série de vídeos de análise da grande crise mundial, do processo histórico em curso, e agora eu estou reproduzindo e desenvolvendo essa análise a partir de uma sala de situação, uma análise conjuntural do ano passado, no mês de abril, e agora é a última parte dessa sala de situação de abril de 2024, e o seu tema é a crise atual e o processo de superação do capitalismo. Assim a gente chega, como eu estava falando, à terceira crise, que confere dimensão histórica e especial a este momento em que a gente está vivendo. As tendências principais, ou certamente as mais inquestionáveis, impostas ao processo histórico pelo mecanismo capitalista, são aquelas de desenvolvimento da produção e da produtividade humanas, de desenvolvimento da produção científica e tecnológica de massas e de mundialização com progressiva integração a nível mundial da economia, das finanças, da produção e da vida social em geral. À custa de crises econômicas terríveis, de guerras e de todo tipo de barbárie e destruição, o capitalismo cumpre o seu desígnio deste modo, até o ponto em que este próprio desenvolvimento levará à superação do modo de produção capitalista. E isto também já está em curso. Não pode haver dúvida, ninguém pode ter dúvida de que no século passado, aí a partir dos anos 30 e sobretudo a partir do fim da Grande Guerra Mundial, a gente teve uma inflexão socializante, seja sob qualquer bandeira, né? Ou qual que seja a bandeira política, ideológica, houve uma inflexão socializante no sistema capitalista mundial como um todo. E mesmo com a onda neoliberal, que a gente ainda está vivendo o seu fim, né? Grande parte dos recursos de proteção social, de regulação dos mercados e anticíclicos desenvolvidos nesse período estão ainda em pleno funcionamento e ainda se desenvolvendo, ou seja, toda uma rede de regulação econômico-social e proteção social vem sendo desenvolvido já de antes, né, do século passado, mas teve um grande boom nessa onda socializante aí a partir dos anos 30 e, sobretudo, do fim da Segunda Guerra Mundial. Essa onda socializante encontrou seu fim aí na virada dos anos 70 para 80, e aí emergiu a onda neoliberal, e que agora está terminando, né, com essa crise extremada que nós estamos vendo no mundo. Agora, se não fossem esses mecanismos de proteção e regulação desenvolvidos até então, e que persistem mesmo apesar da onda neoliberal, em grande medida, nas sociedades difundidas mundialmente, né? Se não fosse isso, a crise mundial estaria muitas vezes pior nesse momento. Do ponto de vista
ideológico, no entanto, muitas visões de diversos espectros políticos consideraram que as vitórias políticas e a globalização de caráter neoliberal, né, essa onda neoliberal, consideraram que isso foi uma derrota cabal ou quase isso do movimento socialista no mundo, né? A derrocada completa do comunismo soviético, ainda no início do período neoliberal, né, na virada dos anos 80 para 90, começo dos 90, tudo isso, né, parecia ter selado inapelavelmente esta via, a via socialista, né, às custas de uma das maiores tragédias sociais dos últimos tempos, com grandes aumentos absurdamente altos e duradouros da mortalidade na grande maioria das antigas repúblicas soviéticas e adjacências ao longo da década de 90, né, isso sem guerras. É uma catástrofe social muito pouco percebida pela gravidade e a dimensão e duração que teve, mas às custas disso pareceu que o capitalismo tinha tido vitória, o capitalismo liberal, né, conservador, tinha tido vitória completa sobre as ideologias socializantes e os modelos socialistas, né? E o que aconteceu é que aqueles países deram num beco sem saída e o comunismo ali foi sacrificado, o povo foi punido amargamente, né? Mas isso foi, no entanto, um sacrifício, historicamente, deve ser entendido, porque a realidade assim o mostra, né? Um sacrifício estratégico, como no golpe de sacrifício no judô. Havia um processo de maturação histórica a ser decorrido, né? A superação completa do capitalismo só poderia ser atingida após um processo de transição ainda longo, sobretudo se considerarmos o desenvolvimento da produtividade no mundo naquela época, e principalmente ou particularmente nos países chamados comunistas de então, né? Além disso, a superação do capitalismo, como eu estou falando, só pode acontecer, só poderia e só poderá, né, só acontecerá, não em um só país, ou apenas num grupo de países secundários, né, na economia mundial. Isso não ocorre assim, não pode ocorrer assim. Hoje é bem mais fácil reconhecer esses pontos. A história da China nas últimas décadas é a evidência maior disto. E agora o socialismo, que ficou derrotado naquele momento da história, já derrota o capitalismo dos Estados Unidos em todos os campos relevantes do próprio capitalismo. É preciso a gente reconhecer, a história mostra, portanto, que o socialismo tem que ser, ainda necessariamente capitalismo. É o processo e a fase histórica final de superação do capitalismo. O momento mais crítico, mais intenso, extremo e desenvolvido da contradição capitalista, cujo processo de resolução coincidirá em grande medida com o processo de mundialização progressiva da vida humana. O processo de superação final do capitalismo deverá se dar por um período socialista ainda relativamente longo, em que o capitalismo se encontrará em suas contradições mais extremas e finais. Por mais extremas e intensas e críticas, eu não estou querendo dizer necessariamente, nem objetivamente, mais violentas ou mais destrutivas. Ao contrário, até eu tenho apostado num aprendizado histórico, na natureza ou na característica socialista da China como fatores que permitem a gente antever, e o processo histórico talvez já mostre, uma carga menor de violência e destrutividade do que no século passado, por exemplo. E é possível, então, como disse o poeta, ou um poeta, que este mundo acabe não com uma grande explosão, mas com gemidos apenas. Este mundo
capitalista. Nesse longo período socialista, ou socializante, que a gente vai viver adiante, e de certo modo está começando agora, e que, para o qual estamos avançando, né, a economia se integrará mundialmente ainda mais e mais conscientemente, e as forças produtivas continuarão a serem desenvolvidas de modo ainda mais intenso e mais seguro, com melhor controle das crises, dos desvios de mercado e progressiva coordenação mundial. Estas me parecem que realmente projeções seguras de linhas de tendência predominantes no curso da história do sistema capitalista contemporâneo. Mas eu devo reconhecer que o fim dessas projeções ainda é distante no tempo histórico e elas podem, por isso, ser tratadas apenas como uma ideologia, né? É uma projeção de desejo ideológica da minha parte. E não há nada de errado nisso, e que seja, então, uma ideologia, e quem tiver outra melhor, que apresente. É isso aí, finalizamos essa sala de situação de abril de 2025, mas seguiremos no curso dessa análise do momento histórico, das linhas de tendência do processo histórico atual. Até a próxima, um abraço.